Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma animação que todo mundo adora, meu malvado favorito. Mas por um ângulo que talvez você nunca tenha pensado, o da filosofia. É isso mesmo, a gente vai explorar o que se passa na alma de um vilão e descobrir o que o filme tem a dizer sobre solidão, sobre amor e, no fundo, sobre a busca por um sentido na vida. Estão prontos? Então, vamos lá! Para começar, eu quero lançar uma pergunta que muda completamente o jogo. E se a gente pensasse que toda aquela vilania do Gru, na verdade, não tivesse nada a ver com maldade? E se fosse, sei lá, um grito de socorro, um sintoma de uma coisa muito mais profunda, muito mais dolorosa? É exatamente isso que a gente vai investigar aqui. Essa análise não é só sobre um filme infantil. É quase uma jornada para a gente descobrir um significado que está ali escondido. E para nos guiar, a gente vai usar a filosofia de um cara chamado Louis Lavelle, que vai nos ajudar a desvendar o caminho da alma do Gru, da completa solidão até o amor. Então bora começar nossa investigação. Primeira parte, a fortaleza da solidão. É aqui que a gente vai juntar as evidências que mostram o isolamento profundo do Gru, a verdadeira raiz da vilania dele. E aqui está o nosso primeiro conceito-chave do filósofo Louis Lavelle, a tal da existência separada. Isso aqui não é só se sentir sozinho, sabe? É muito mais fundo. É um estado em que o ego se fecha completamente para o mundo, se recusa a criar qualquer conexão. Basicamente, esse é o diagnóstico filosófico da condição do Gru. E o mais legal é que a gente consegue ver essa ideia abstrata de uma forma super concreta no filme. Dá uma olhada na casa do Gru. Ela é a manifestação física da alma dele. Enquanto a vizinhança é toda colorida, cheia de vida, a casa dele é um antilar. É um lugar que, de propósito, repele a vida e a conexão. Um reflexo perfeito do estado interior dele. Mas de onde veio tudo isso? Esse slide nos leva direto para a origem do trauma. A indiferença constante e esmagadora da mãe dele. Para cada sonho, para cada conquista, a mesma resposta fria. Lavelle chamaria isso de uma hemorragia do ser, uma ferida aberta na alma. A fonte da existência dele foi negada pelo olhar da pessoa que mais importava. E isso deixou um vazio que ele passou a vida tentando preencher com vilania. Então, aqui a gente chega num ponto fundamental. O plano de roubar a Lua nunca foi sobre maldade. Foi o que Lavelle chamaria de erro de Narciso. Uma tentativa desesperada de fazer algo tão grandioso, tão impossível, que finalmente forçaria o mundo e principalmente a mãe dele a reconhecer que ele existe. Era, no fundo, um grito para ser visto. E aí, do nada, o inesperado acontece. 3 pequenas forças da natureza entram na vida dele. A chegada da Margot, da Edith e da Agnes não é só uma virada no roteiro. É uma força metafísica que começa a demolir aquela fortaleza que o Gru construiu em volta de si mesmo. Vamos ver como essa demolição acontece. A cena do livro Gatinhos Sonolentos ela é absolutamente genial para a nossa análise. Pensa comigo, o Gru é forçado a simular uma ternura, a encenar um cuidado que ele não sente. E é justamente nesse ato forçado que algo de verdade começa a acontecer. O gesto externo começa a moldar o interior dele, diminuindo o que Lavelle chama de intervalo, aquela distância emocional entre ele e as meninas. A falsidade acaba dando origem à verdade. E isso leva a gente para esse momento decisivo no parque de diversões. Aqui, o Gru usa uma das ferramentas de vilão dele, a arma de raios, não para destruir, mas para um ato de justiça e amor, ganhar o unicórnio para Agnes. Pela primeira vez, ele está redirecionando a própria natureza, os instintos dele. É um ato que começa a curar aquela existência separada. E qual o resultado disso tudo? Um sorriso. Um sorriso raro, precioso e, o mais importante, genuíno. Para Lavelle, isso tem um nome: alegria. Alegria não é só felicidade. É o sinal de que o ser está se expandindo, se abrindo. O eu isolado do Gru está começando a se dissolver para dar lugar a um nós conectado. Agora a gente chega no clímax da história. E não se engane, a escolha que o Gru precisa fazer não é só sobre para onde ir, mas sobre quem ele quer ser. É uma decisão filosófica profundíssima entre 2 realidades completamente diferentes. A Lua contra o recital de balé. E esse slide ilustra perfeitamente o que está em jogo aqui. De um lado, a Lua, o grande projeto do ego, a busca por posse, por glória, por um infinito abstrato. Do outro, o recital, o pequeno projeto do amor, o chamado para a presença, para a conexão, para um finito concreto e real. É a escolha entre ter universo ou pertencer a alguém.
Lá no silêncio do espaço, o Gru finalmente consegue segurar a Lua. Mas ela não é magnífica. Ela é uma pedra encolhida, fria, sem vida. E aqui está a grande ironia, a representação perfeita do fracasso do projeto do ego. Ao tentar possuir o infinito, o Gru só conseguiu diminuí-lo, transformando-o num ídolo vazio e sem sentido. Em contraste total, a gente tem esse simples ingresso de recital. Materialmente, não vale nada, mas, filosoficamente, ele é um ícone. O que isso quer dizer? Que ele não é um fim em si mesmo, como a Lua. Ele é um portal. Ele aponta para uma realidade muito maior. A promessa de conexão, a presença e o amor que estão esperando por ele na Terra. E é nesse exato momento que o Gru realiza o que o Lavelle chama de o ato. Quando ele vira o foguete de volta, sacrificando a ambição de uma vida inteira pelas meninas, ele não está só tomando uma decisão, ele está ativamente escolhendo quem ele quer ser. Ele está literalmente criando o seu novo eu. Um eu definido pelo amor e não mais pela solidão. E assim a gente chega na resolução. A jornada do Gru está completa, e o mistério da vilania dele finalmente foi resolvido. A gente entende que nunca foi sobre bem contra o mal. Foi sobre a jornada da alma para sair da prisão do isolamento e encontrar a liberdade na conexão com o outro. Essa tabela aqui resume tudo de uma forma brilhante. Ao colocar o Gru e o Vector lado a lado, a gente vê com clareza os dois caminhos filosóficos. O Gru, motivado por uma ferida antiga, busca conexão e encontra um lar. O Vector, motivado pelo tédio e pela vaidade, busca posse e encontra o vazio absoluto. A resposta para o mistério está toda aqui. O destino do Vector, abandonado sozinho na Lua que ele tanto queria, é a imagem perfeita daquela existência separada, levada até a sua conclusão mais trágica. Ele conseguiu o que queria, mas perdeu tudo. É o ego preso a si mesmo pela eternidade, um verdadeiro inferno filosófico, onde não existe mais ninguém para te ver. O Gru, por outro lado, encontra algo infinitamente maior do que a Lua. Ele encontra o que Wavell chama de presença total. E ele não encontra isso num roubo cósmico grandioso, mas no universo que cabe nos pequenos e íntimos atos da paternidade, como um simples beijo de boa noite. É aqui que ele encontra o infinito de verdade. E para fechar o ciclo de vez, o Gru redime o próprio passado, escrevendo uma nova história para as meninas. Ele transforma a dor dele num conto de redenção e, com isso, finalmente recebe a aprovação da mãe. Ao se tornar o pai que ele nunca teve, ele cura a própria ferida de infância, a ferida do Depois de toda essa jornada, a gente chega na grande pergunta que resume o tema central de toda essa nossa análise filosófica. Afinal de contas, e a resposta, segundo a filosofia escondida em Meu Malvado Favorito, é essa aqui. O ser, o sentido da existência, não é algo que a gente conquista sozinho, mas algo que a gente participa junto com os outros. É encontrado na conexão, alcançado pelo cuidado e, finalmente, vivido na alegria de amar e de ser amado de volta. E é assim que a jornada metafísica de um vilão de desenho animado se conecta diretamente com a vida de cada um de nós, né? E nos deixa com uma última pergunta, que não é sobre ele, mas sobre a gente. Como é que a gente escapa das nossas próprias fortalezas de solidão? Qual pequeno ato de amor pode começar a derrubar os muros que a gente construiu em volta da gente?